Por quê? Irmãos, eu gostaria que vocês tivessem em mente uma pergunta durante todo o meu discurso. Por quê? Por que alguém tinha que morrer e se sacrificar por algo que eu fiz? Eu não estou falando aqui de doutrina. Todos nós sabemos da importância do sacrifício de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que graças a esse sacrifício nós somos libertados da morte, tanto espiritual quanto física. O que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês entendessem, é que vocês tivessem a dúvida do porquê outro tinha que ter feito isso no meu lugar. Porque não poderia ser eu. Porque não poderia ser eu o responsável pelos meus próprios pecados. Porque não poderia ser eu a sofrer por aquilo que eu mesmo fiz. Essa dúvida, irmãos, esteve comigo por muito tempo. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu era um jovem, adolescente, inconsequente. Não tinha muito costume de estudar as escrituras e de orar todos os dias. Às vezes eu fazia, às vezes eu não fazia. E numa noite que eu me lembrei, eu fiz uma oração. Eu conversei com o Pai Celestial e me deitei e dormi. E eu tive um sonho. E naquele sonho, irmãos, eu matava alguém. Eu não lembro porquê, eu não lembro o que aconteceu, mas eu me lembro que eu tinha tirado a vida de outra pessoa. E eu estava desesperado, porque eu sabia o quanto o Pai Celestial fica triste quando nós fazemos isso. E quão difícil é o arrependimento para quem comete esse tipo de pecado. Então chega um homem, um membro da igreja, junto com o meu irmão Anselmo. Eu não sei quantos de vocês conhecem a minha família inteira, mas nós somos barulhentos, somos espalhafatosos, conversamos alto, rimos muito, fazemos muita palhaçada. E o Anselmo é a exceção. O Anselmo é aquele cara mais calmo, ele sempre foi considerado o mais inteligente da família. Ele é o cara que pensa, que ajuda, que compartilha, mesmo que ele vá ter menos por causa disso. E esse irmão da igreja chegou para mim e disse: olha, nós temos uma ordenança que pode ser feita. E essa ordenança depende de que alguém morra em seu lugar. E o Anselmo se prontificou para que isso acontecesse. E na mesma hora eu fiquei desesperado, eu comecei a brigar e a discutir, a dizer que não podia, porque ele não tinha nada a ver com isso, porque não foi culpa dele, que foi apenas eu, que eu tinha cometido, que eu que tinha que sofrer, não ele. E ele me disse que não tinha outro jeito. Então o Anselmo se virou e começou a andar até onde seria realizada a ordenança. Naquele momento, irmãos, eu acordei. E eu acordei desesperado. Eu acordei com tanta angústia, tanta tristeza, que eu não conseguia parar de chorar. Eu levantei, saí correndo, fui até o quarto dos meus pais. Contei tudo o que tinha acontecido para eles. E meu pai perguntou: Jean, você consegue ver a semelhança com o plano de Deus e com Jesus Cristo? O teu irmão mais velho se sacrificou por ti. E a partir daquele dia, eu tinha certeza do plano do Pai Celestial. Eu tinha um testemunho do plano do Pai Celestial, mas eu não conseguia entender por que alguém tinha que morrer e sofrer por algo que eu fiz. Não foi culpa dele. Não foi ele que cometeu, fui eu. Para que a gente possa responder essa pergunta, eu gostaria de começar abrindo uma escritura. Nós vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Essa e várias outras escrituras citam Jesus Cristo como nosso advogado. E qual é o papel de um advogado? No caso, um advogado de defesa, que é o que nós estamos precisando. Um advogado de defesa é o responsável por garantir que a pena justa seja aplicada para aqueles que cometeram um delito. Às vezes essa pena justa pode ser apenas uma multa financeira. Às vezes pode até não ser nada. Às vezes pode ser uma prisão e que eu tenha que deixar de viver junto ao resto do mundo. Às vezes, a prisão, até para alguns países, em alguns locais, é aceito que a pena seja a minha morte. Então, irmãos, nós entendemos que Jesus Cristo é o responsável por garantir que uma pena justa seja aplicada para tudo aquilo que fizermos. Jesus Cristo vai ser o responsável durante o grande e último julgamento de garantir que nós tenhamos uma pena de acordo com aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer e nos arrependemos. Mas isso ainda não responde. Por que Jesus Cristo tinha que sofrer pelos meus pecados? Irmãos, essa dúvida ficou comigo por tanto tempo que dos meus 17 anos até o fim da minha missão e algum tempo depois, eu ainda tinha essa dúvida. E eu estudei durante esse período, estudei durante a minha missão, conversei com companheiros e tive muita dificuldade de responder essa pergunta. Ele, como advogado, precisa entender tudo o que acontece em nossa vida. Como qualquer advogado, precisa saber tudo o que aconteceu no caso para que ele possa nos ajudar para que a pena justa seja aplicada a nosso favor. Irmãos, Jesus Cristo, quando sofreu no Getsemane, e eu não estou falando do seu sofrimento físico, estou falando do seu sentimento espiritual. Naquele momento em que ele estava ajoelhado, ele sentiu todas as dores do mundo. Ele sentiu as dores e a angústia de alguém que mentiu e nunca vai saber se alguém descobriu a verdade ou não. Ele sentiu a angústia e a dor e a tristeza daqueles que se entorpecem para esquecer de todas as coisas que têm acontecido na sua vida. Ele sentiu a dor daquele que sente o que é ter a sua família abandonada, ou daquele que abandona a sua família por outra, daquele que comete qualquer tipo de pecado. Jesus Cristo sabe exatamente como nós nos sentimos em cada um dos pecados que nós cometemos, porque ele também sentiu. Naquele momento do Getsemane, ele soube como todas as pessoas se sentem quando eles pecam. E até a sua morte na cruz, ele ainda tinha todos esses sentimentos consigo. E o último e o mais doloroso foi um momento que ele não conseguiu nem mesmo sentir a presença de Deus e do Espírito Santo por conta de seus pecados. Jesus Cristo então sabe exatamente como nós nos sentimos quando pecamos. Ele sabe como nós nos sentimos quando nos arrependemos. E ele sabe quem são aqueles que fizeram um arrependimento real, um arrependimento em que realmente sente o pecado sair de seu corpo. Graças a isso, Jesus Cristo pode ser o nosso advogado. Ele pode ser o responsável pela misericórdia, enquanto Deus é responsável pela justiça. Graças a isso, nós sabemos que Jesus Cristo estará do nosso lado e intercederá por nós. Naquela manhã de domingo, em que Jesus Cristo apareceu ressurreto, com um corpo perfeito e glorificado, nós tivemos a prova de que ele seria o nosso advogado e que ele estaria ao nosso lado para nos ajudar. Eu espero, irmãos, que assim como descrito em Doutrina e Convênios, no grande e último julgamento, Jesus Cristo esteja ao meu lado e diga para Deus: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosse glorificado. Portanto, Pai, poupa este meu irmão que crê em meu nome, para que venha a mim e tenha a vida eterna. E que após essas palavras, eu seja permitido entrar na presença de Deus.
e que eu tenha também a visão de cada um de vocês me esperando de braços abertos para me receber no grande e maravilhoso dia em que sejamos julgados. Oro para que cada um de vocês sinta o grande amor de Deus e que vocês tenham a esperança em Jesus Cristo assim como eu tenho. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele sofreu e pagou por nossos pecados. E eu sei que Ele é nosso advogado e que irá advogar por nós no grande e último julgamento. E esse é o pequeno discurso e mensagem que eu deixo com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.